Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre docente em gastroenterologia pela USP e hoje o assunto é intestino preso, um problema muito comum, também chamado de constipação ou até intestino preguiçoso. Esse é um mal realmente muito frequente e que leva a uma perda enorme de qualidade de vida para quem apresenta os sintomas de intestino preso. Mas vamos começar definindo o que é constipação. Bom, na verdade a constipação é uma queixa que é bastante frequente, mas que considera a impressão do paciente em relação ao funcionamento do seu intestino. Em geral, envolve fezes muito endurecidas ou pequenininhas, sabe aqueles cocôzinhos em bolinha, uma dificuldade para evacuar ou uma evacuação infrequente. E essa evacuação infrequente, em geral, é quando ela acontece menos de 3 vezes por semana. Mas o paciente pode apresentar uma ou outra queixa e não todas. Então, por exemplo, ele evacua todos os dias, mas sempre muito endurecido, com fezes muito pequenininhas, já é considerado constipação. Então, não precisa ter todas essas condições para ser considerado um intestino preso. E a constipação é muito prevalente. Cerca de 20% da população apresenta esses sintomas. Ela é mais frequente em mulheres e também em pessoas que não fazem atividade física e pessoas mais velhas. Agora, quais seriam as causas da constipação? Bom, mais frequentemente está relacionado à condição da nossa dieta e a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas outras causas também podem acontecer, por exemplo, o uso de medicamentos, principalmente medicamentos analgésicos, os famosos opioides, esses remédios derivados de morfina, algumas doenças do sistema digestivo, então, por exemplo, pessoas que têm diabetes, hipotiroidismo, alguma doença neurológica, até doenças obstrutivas intestinais, um tumor, uma diverticulite pode levar a sintomas de constipação. O que você tem que ficar atento? Se você tiver sangramento, se tiver febre, perda de peso, fraqueza, qualquer um desses sintomas, junto com o intestino preso, é fundamental que você procure um médico. Agora vamos falar então dessa relação da alimentação com a constipação, que na verdade é de longe a principal causa do intestino preso. A constipação está muito relacionada à nossa dieta do tempo moderno, onde a gente tem muitos alimentos industrializados e uma ingesta mais baixa do que a recomendada em relação às fibras. Outra questão bem importante que favorece a constipação é uma baixa ingesta hídrica, ou seja, tomar menos água durante o dia do que o necessário. Então, para começar, a forma mais interessante de resolver de uma vez por todas a constipação é adequar a ingestão de água, que deve ser uma ingestão adequada para o seu peso e para as suas necessidades. Isso varia muito, por exemplo, para quem faz atividade física, para quem está em ambientes mais quentes. Então, essa recomendação 2 litros, 3 litros de água é muito categórica. Eu não gosto de usar uma recomendação formal, porque, por exemplo, se alguém mora num lugar muito quente e ela treina, essa quantidade de água pode ser muito maior. Mas você tem que observar principalmente a cor da sua urina. Então a urina tem que estar bem clarinha, quase transparente, para indicar que você é uma pessoa bem hidratada. A segunda parte, com certeza, é aumentar a ingesta de fibras na dieta. E a melhor forma de aumentar a ingesta de fibra na dieta é ter uma alimentação bem variada, rica em frutas, em verduras, em vegetais. E a gente vai falar um pouquinho sobre alguns deles que têm uma quantidade mais interessante de fibra. A recomendação, então, das sociedades de coloproctologia são que as pessoas ingiram de 20 a 35 gramas de fibra por dia. Então, para produtos industrializados, é interessante que você leia o rótulo. Então, por exemplo, quando você vai consumir uma aveia, um cereal, um pão, se tiver lá no rótulo, você vai ter uma ideia da quantidade de fibras. Aveia, farelo de trigo, linhaça são bem ricos em fibras, então são produtos interessantes para serem inclusos na dieta. E aí, obviamente, algumas frutas como ameixa, laranja, mexerica, as verduras verdes, espinafre, alface, todas essas também ajudam na composição e na quantidade de fibras. Uma dica bem simples, farelo de trigo, por exemplo, 2 a 3 colheres por dia, pode diluir num copo de água, colocar na comida, já agrega bastante na quantidade de fibras ao longo do dia. Uma outra opção bem interessante é o psyllium, que também é uma fibra natural, que pode ser colocada junto com o alimento, também é vendida na forma de suplemento ou em farmácia e que também aumenta essa quantidade de fibras ao longo do dia. Aí você vai testando com essa mudança alimentar, incluindo sempre a hidratação junto com a fibra, porque a fibra vai precisar desse componente hídrico para formar o que a gente chama de bolo fecal. Então, quando você aumenta a quantidade de fibras, você vai precisar de mais água que nem vai ser absorvida, mas que vai ajudar a formar a massa que vai regular o seu hábito intestinal. Então, essas são dicas bem importantes. Além disso,
probióticos e prebióticos também ajudam a aumentar a frequência de evacuação. A gente sabe que não precisa obrigatoriamente ser utilizado o probiótico industrializado. Você pode, por exemplo, usar os probióticos naturais, que estão presentes nos iogurtes, estão presentes na coalhada, estão presentes no kefir e são ótimas opções para ajudar a melhorar a flora intestinal. Uma coisa bem importante é evitar a dependência de laxantes. Eu vou falar levemente aqui sobre laxantes, até porque a estratégia de mudança comportamental e de alimentação são as mais importantes. Mas você tem que tomar cuidado, por exemplo, com o uso de medicamentos. Então, se você estiver tomando algum medicamento que leva à constipação, falar com o seu médico para buscar alternativas para trocar essas medicações. E outras estratégias comportamentais, por exemplo, aproveitar o reflexo que a gente tem pós-refeição para ir ao banheiro. Isso é um reflexo natural do nosso corpo. Quando a gente come, a gente tem um aumento da motilidade, né? O nosso intestino começa a se contrair e é por isso que é tão frequente a gente ter vontade de ir ao banheiro depois de se alimentar. E a dica é, sentiu vontade, não segura. Então crie o hábito de, por exemplo, ir ao banheiro depois do café da manhã, depois do almoço, cada um tem um hábito intestinal. Mas isso é o seu corpo que tem um mecanismo de contração que já te leva para o banheiro. Então, adequar e ajustar esse hábito, independente do lugar onde você está, é super importante. Tem gente, por exemplo, que não vai ao banheiro, está viajando, está fora de casa e acaba segurando. Isso faz com que as fezes comecem a se ressecar e aumenta o risco de gerar uma constipação, porque ela pulou aquela ida ao banheiro. Então, tentar evitar esse comportamento e se adequar onde você estiver para aproveitar o momento do reflexo gastrocólico, que é o nome desse reflexo que a gente tem depois da alimentação. Se ainda assim você não estiver conseguindo resolver seu problema da constipação, tem alguns laxativos que são mais interessantes, que são os laxativos formadores de massa, que são, na verdade, fibras vendidas em farmácia com o intuito de melhorar o hábito intestinal. Mas como é o Psyllium, e aí tem várias marcas que você pode encontrar na farmácia, tem a Destrina também, tem algumas marcas na farmácia, e eles são fibras que não são absorvidas, que vão puxar essa água e aumentar o bolo fecal, tendo um bom resultado sem grandes efeitos adversos. Os outros laxantes já devem ser usados com muita restrição e de preferência com orientação médica. Então, evitar agentes osmóticos, evitar esses laxantes que dão grandes diarreias e te levam para o banheiro, porque na verdade eles dão um efeito rebote. Ele resolve aquele momento de constipação, mas depois faz com que o seu intestino fique ainda mais preso. Então, evitar, não usar, de preferência jamais sem orientação médica. Então, usar com moderação e cuidado os laxativos que estão à venda na farmácia, mas que muitas vezes trazem esse efeito colateral de piorar ainda mais o seu quadro de constipação. Por fim, tem algumas outras técnicas, mas que em geral são orientadas por um profissional e de preferência o médico que trata casos mais importantes de constipação é o coloproctologista, que são técnicas, por exemplo, de biofeedback, que é basicamente um treinamento até da musculatura do assoalho pélvico, que ajuda nesse momento evacuatório, que pode ser um problema causado pela constipação. Mas isso, obviamente, são casos mais graves onde você vai procurar um profissional para te orientar. Então vamos lá. Quando você deve procurar um médico? Porque a gente sabe que constipação é frequente. Tem muita gente que vai ter eventualmente porque está uma semana mais estressada ou não cuidou da alimentação, viajou, está fora de casa. E isso é normal. Ela voltando aos hábitos bacanas alimentares, o intestino volta a funcionar. Mas você deve procurar um médico se você, por exemplo, tiver uma piora do quadro e mais tempo de duração do que você está acostumado. Se você começar a ter dor abdominal, se você tiver sangramento nas fezes, tiver emagrecimento, se você, por exemplo, tiver história familiar de câncer de cólon ou outras doenças intestinais, todas essas, então, são indicações para você procurar, sim, um profissional. E esse profissional, obviamente, vai avaliar toda a sua história e talvez fazer alguns exames, incluindo colonoscopia, que muitas vezes é um exame importante para diagnosticar doenças aí do seu colo, mas restrito para essas condições. Então é isso, constipação é muito comum e a gente viu que a melhor maneira de evitar esse problema, de prevenir, é sim fazer uma adequação da sua dieta, incluindo uma quantidade interessante de fibra e uma boa hidratação. E também modificação no estilo de vida, porque a gente sabe que quem tem uma vida mais ativa, que faz atividade física, tem uma facilidade maior de ir ao banheiro e de evacuar diariamente. É isso aí, obrigada!